Bem-vindo ao podcast Psicomarins, é um prazer te acompanhar e é toda satisfação estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre alexithymia. Eita, nome, né? Eita, parece nome até de laxante ou xarope. Alexithymia, desvendando o mistério das emoções. Gente, bem-vindo ao nosso podcast. Mas o que é isso? Você vai pensar, é para beber ou é para comer? Não. Já imaginou sentir um turbilhão no peito, mas não conseguir identificá-lo? Como aquele de tristeza, raiva ou ansiedade? Mas eu penso que há emoções, por exemplo, a tristeza, a gente consegue identificar a tristeza, a raiva, a ansiedade, mas devido à ansiedade, há tipos de emoções que a gente não consegue identificar. Pessoas com alexithymia enfrentam exatamente um desafio. É como que se houvesse uma desconexão entre o corpo e a emoção. Bom, essa reação física é como um aperto no peito, falta de ar ou sudoração. E, e as pessoas que sentem isso têm um tipo de sentimento que pode ser difícil de descrever. E elas começam a estar confusas porque elas não sabem o que estão sentindo. Normalmente as pessoas que têm ansiedade, que começam a perder o controle, porque tem aquela sensação, eu vou morrer, porque realmente eles não sabem identificar aquele sentimento com a ansiedade. E pensam que está dando um ataque cardíaco, talvez eu estou dando um ataque cardíaco, talvez está acontecendo algo e eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, esse tipo de confusão em que a pessoa pensa que através de esse tipo de sentimento ela não consegue identificar qual é a emoção que ela está sentindo. E os sintomas da alexithymia são dificuldades para identificar e descrever emoções próprias, dificuldades para reconhecer emoções em outras pessoas, foco excessivo em fatos concretos, ignorando o aspecto emocional das situações. Confusão entre sensação físicas e emocional. Isso acontece normalmente com as pessoas que sofrem de ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade têm a mania, não é mania, desculpa pela palavra até, né? Tem essa confusão porque elas não sabem identificar essa sensação, se ela é realmente física ou emocional, e chega nesse momento em que elas têm esse pânico e entram nesse desespero e começam, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não sei o que está me acontecendo, eu sinto o corpo quente, eu sinto um tremor no corpo, algo está acontecendo comigo, e essas pessoas começam a entrar em pânico. Também tem dificuldade para fantasiar ou imaginar uma comunicação limitada e objetiva. É importante ressaltar a diferença entre alexithymia e introversão. Pessoas introvertidas sentem emoções intensas. Eu passei por esse caso. Antes eu tinha uma emoção muito intensa. Na minha adolescência, eu era daquele que eu chorava por qualquer coisa. Mas a gente tem que entender que com o tempo a gente vai mudando. E as pessoas com emoções intensas, elas preferem ambientes calmos e grupos menores para se expressar. Já a alexithymia é a dificuldade em si de reconhecer e lidar com as próprias emoções. Esse tipo de problema assim associada à questão da saúde mental, como a depressão, transtorno de estresse e pós-traumático. Também como o transtorno de personalidade, também pode ocorrer com pessoas que têm autismo. E se você suspeita que você ou alguém próximo pode ter alexithymia, não se preocupe, existem profissionais que podem te ajudar com uma terapia para você poder identificar as suas emoções e desenvolver habilidades de comunicação e construir relações mais saudáveis.
Mas eu sei que a gente vive numa sociedade que viveu talvez numa sociedade antes em que se comunicar através das emoções era algo de pessoas fracas ou de pessoas problemáticas. Normalmente as pessoas que choram muito ou se desesperam muito, as outras pessoas já se espantam, se afastam, porque ela já, fulano não gosta de ter comunicação com fulano, porque fulano é problemático, fulano é depressivo, fulano sempre tá chorando, sempre tá isso. E a maioria das pessoas que têm esse problema de alexithymia foram pessoas que no passado elas foram mal educadas emocionalmente porque disseram para elas que não é bonito demonstrar as emoções. E a gente sabe que quando eu não expresso o que eu sinto, querendo ou não, o meu corpo depois ele vai chegando um momento que ele vai dizer: você necessita expressar ou você vai adoecer. Muitas mães ou avós passaram por períodos de sofrimentos em silêncio, ou há mulheres também que passam por esse período de sofrimento e homens que passam por esse período de sofrimento em silêncio, normalmente homens, porque as mulheres são de se comunicar emocionalmente, mas os homens têm aquela crença, falsa crença que o homem não chora, o homem não pode se expressar emocionalmente, porque se não é coisa de homossexual, se não é coisa de viadinho. Não, isso não é assim. Então, a gente tem que aprender a entender que somos pessoas e seres emocionais. E para ter uma vida emocionalmente rica e conectada, a gente precisa a se é, aprender a se comunicar de forma emocional. Pero dessa forma emocional é saber como também nos comunicar. Por exemplo, uma pessoa muito agressiva, aquela pessoa que só se comunica através da agressividade, outras se comunicam através do silêncio. Então a gente tem que aprender nesse momento a tratar e a identificar as nossas emoções e trabalhar nelas. Assim que se você não conhecia essa palavra, ou se você conhece alguém que você acha, ai, fulano é frio, fulano não sabe se expressar, fulano não sabe dar carinho. Não é que ele não sabe dar carinho, não é que ele não sabe se expressar. Infelizmente, ou talvez ele veio por algo familiar em que por a família não lhe ensinaram dar amor, dar carinho, e ele tem simplesmente esse problema que se chama alexithymia, que é essa dificuldade de expressar as emoções. Faz muito tempo, uma amiga perguntou a um ex-namorado meu de por que ele não expressava as emoções dele para mim. Isso faz muito tempo. E a resposta dele foi o seguinte: é porque a minha mãe não sabia nos dar amor e carinho. E por a mãe dele não dar amor e carinho a ele, ou a eles, que tinha mais irmãos, ele começou a transmitir isso depois, de forma através dos seus relacionamentos. Então a gente tem que aprender a trabalhar exatamente nesse momento em que, se você passa por um processo como esse em que não consegue ter o amor do seu pai, o carinho da sua mãe, e você pensa que você é como eles, ou você vê difícil se comunicar emocionalmente com as outras pessoas, você simplesmente tem que trabalhar nessa área. A gente, como seres sociáveis e emocionais, a gente necessita, ou não sei qual a palavra, a gente, sabe aquele momento que a gente quer carinho, amor, quer atenção, quer, sabe, aquele momento de um abraço, porque disse que um abraço cura tudo. Por isso que porque a gente não é uma máquina, realmente a gente não é. Imagina que você vive num relacionamento em que a pessoa que você crê que ama, ela nunca te abraça, nunca te beija, nunca se comunica emocionalmente com você. Chegará a um ponto que essa parte sua
você estará em um momento psicológico tão horrível, tão triste, porque por dentro você vai estar normalmente com uma pessoa e é como também estar sozinho. E para isso você necessita trabalhar também com a comunicação ativa, dizer, fulano, eu vejo que você passa mais tempo com seus amigos, eu vejo que você passa mais tempo no seu trabalho e você não me dedica nem 5 minutos para mim. Eu queria apenas 5 minutos. Eu queria um momento para mim. Eu queria aquele momento em que a gente pudesse conversar, se abraçar, namorar. Muitas vezes há casais que só se comunicam através do sexo, que seria fazemos sexo, terminou, adeus e acabou. Aí aquela vida diária, né? Trabalho, estudo e acabou. E assim não é só aquela comunicação sexual, é mais que isso, o amor é mais que isso. Aquele olhar de paixão, aquele contato, como que foi o seu dia, como é que você tá, aprender a escutar a escuta ativa e falar sobre esse tema é importante. E se você conhece alguém que tem um problema como esse, que se chama alexithymia, se você não conhecia antes, normalmente a gente diz assim, fulano é frio, ou ciclano é frio, ciclano não sabe se expressar. Na verdade significa alexithymia. São pessoas que não sabem descrever as emoções delas. Mas isso tem jeito para tudo. Gente, foi um prazer. E lembrando que vocês podem encontrar todos os meus livros nas minhas redes sociais. Também você pode visitar a minha página web www.marisbreu.com, @marisbreu lá em Instagram. Também pode visitar-me em TikTok. Foi um prazer acompanhar você e vocês nesse dia. Um abraço de Robson Marins.